Olá, meu nome é Thaís, sou aluna do curso de Ciências Biológicas, Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks, estou cursando a disciplina de Bioestatística e eu vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre um livro que eu li chamado O Andar do Bêbado. Esse livro tem esse nome, fazendo uma analogia aos movimentos aleatórios, e é sobre isso que o livro fala, sobre certeza, aleatoriedade, acaso, sorte. E o autor, no decorrer do livro, ensina como que a gente vai se deparar com as situações, interpretar como que a gente interpreta essas situações de uma forma inapropriada. Vou falar sobre o primeiro capítulo, que fala sobre olhando pela lente da aleatoriedade, é o nome do capítulo, que fala sobre vários exemplos, dá vários exemplos disso. Eu vou começar com um exemplo clássico, que é de como que a gente culpa um técnico de futebol pelo fracasso de um time. Um pesquisador, um economista, percebeu que isso não é assim que acontece, que essas coisas geralmente acontecem de forma aleatória, que isso, em média, foi feito um cálculo matemático, e, em média, isso mostrou que o técnico não tem nada a ver com isso. E esse economista chamou isso de circunstâncias fortuitas, que o êxito ou o fracasso não tem relação com a habilidade ou a incompetência das pessoas. O autor fala também sobre, dá uns exemplos de como que isso acontece. Ele deu o exemplo de uma produtora de cinema dos Estados Unidos, trabalhou numa produtora durante 7 anos, faturou bilhões nesse período, mas aí numa época o rendimento dela, disseram que o rendimento dela caiu, e aí nisso outros filmes estavam sendo gravados e ela foi demitida. Depois que ela foi demitida e esses filmes ficaram prontos, que ela estava produzindo, esses filmes também produziram bilhões e bilhões de reais, e eles perceberam que não era ela que tinha piorado, e que sim, que isso deu uma circunstância do acaso, de uma forma aleatória. O rendimento dela não significa que ela deixou de ser boa. Ele deu exemplo também de um professor de uma universidade que dava aula para pilotos da aeronáutica, e sempre quando ele elogiava os alunos dele, esses alunos eles tinham um desempenho pior, mas sempre quando ele xingava esses alunos, o desempenho deles melhorava muito. Aí as pessoas falavam, você não pode elogiar esses alunos, porque senão o desempenho deles vai diminuir. E aí ele viu que aquilo também não era aquilo que acontecia, que a tendência era de piorar e melhorar o desempenho, mas que eles deveriam manter uma constante normal de cada desempenho próprio da pessoa. Ele fala também da incerteza, né? De como que essa incerteza teve um caráter evolutivo na nossa vida. Ele deu o exemplo também de como que uma pessoa poderia identificar se se um tigre dente de sabre estaria sorrindo para uma pessoa feliz ou se ele estava faminto. Como que essa dúvida, essa intuição, ela deu esse caráter evolutivo para a gente. O autor explica também como que a gente não consegue interpretar essa aleatoriedade. Quando a gente vai interpretar, hoje em dia, como um mundo mais evoluído, essa intuição nossa, essa nossa incerteza, ela é interpretada de uma forma completamente diferente. A gente, às vezes, acaba levando isso para um lado completamente errado, e como que isso pode prejudicar a gente. É um livro bastante interessante, muito bacana de ler, apesar de ser bastante complexo também. Tem que estar com uma mente muito boa, aberta, mas é um livro muito bacana. Eu espero que vocês gostem, leiam, e é isso aí. Tchauzinho!